Ricardo Narras, pela primeira vez, com muita alegria, na janela da Paulista, mas não pela primeira vez com a gente na TV, não é, doutor? Doutor Ricardo é ortopedista e médico do esporte. Nós vamos falar sobre um assunto muito legal, que são as lesões silenciosas. Doutor, como é que acontece isso? Eu estou lá na academia, eu estou jogando meu tênis, eu estou, enfim, praticando algum esporte e eu tenho uma lesão e não percebo, é isso? Essas lesões, elas aparecem realmente silenciosamente. Então, no começo, as dores, os incômodos são muito relacionados pelo paciente à atividade física especificamente. Então, tem muito enraizado na gente aquele no pain, no gain, né? Se você não tiver dor, você não consegue um ganho na progressão da atividade física. E aí é que mora o risco e o perigo do praticante da atividade física regular. Ele acha que aquela dorzinha que apareceu durante a atividade, desapareceu depois da atividade, faz parte do seu crescimento como praticante esportivo. E muitas vezes não é. Isso é verdade? No pain, no gain? Não, não é verdade. A dor é um alarme do corpo relacionado a uma doença. Se essa dor ela for passageira e não retornar com a mesma característica, sim, ela foi um acidente transitório, desapareceu e se o próprio organismo resolveu. Mas se ela é uma dor persistente, que vem aumentando e está te acompanhando em todas as suas sessões ou mesmo no seu dia a dia, ela já é uma dor que merece atenção e deve ser uma doença que está se instalando no seu corpo. O que é mais comum em termos dessas lesões silenciosas? O que é mais frequente? O que acontece? A mais frequente de todas são as tendinites. Então, a relação do músculo, que é o órgão efetor do movimento, com o tendão que está ligado ao osso. O tendão liga o osso que vai se movimentar ao músculo, que seria o seu motor, vamos dizer assim. Ele acaba entrando em processo de exaustão e degeneração, porque ele não suporta a quantidade de carga mecânica que foi oferecida a ele. Então, as tendinites, ou por um gesto esportivo errado, ou por um erro de treinamento, ela acaba aparecendo como doença, e ela é uma doença muito chatinha de tratar. E ela é incapacitante para a continuidade dessa atividade física? Depende muito do grau em que ela se apresenta quando o indivíduo vai procurar atendimento para esse tipo de lesão. As lesões, quanto mais precoce é o diagnóstico, quanto mais rápido for o tratamento, menor é o tempo de tratamento e de afastamento da atividade física. Então, essa interdependência, ela existe. Normalmente, ele espera aquilo para ver o que vai acontecer. E esse esperar o que vai acontecer é sair de um grau leve para um grau moderado. Quando o indivíduo começa a praticar o esporte, a dor ela é persistente e persiste depois que ele interrompe a atividade, ao contrário das leves que só estão presentes durante o estímulo. E um grau mais grave ainda, e normalmente nós somos procurados nesse grau, é quando essa tendinite passa a interferir no dia a dia. Então, o indivíduo já para fazer os seus afazeres de trabalho ou escolares, ele já sente o incômodo, ele já sente o desconforto, ele já sente a dor. Então, ela se torna incapacitante para essa atividade que é do dia a dia. E o que mais a gente tem de lesão silenciosa? Essas lesões, elas podem atingir o osso, por exemplo, que são as fraturas por estresse, por uma ação contínua, sem que haja tempo do osso se refazer, de retirar aquele tecido que foi danificado pela atividade, que é uma função dinâmica, uma função de vida. Ele não tem esse tempo de se refazer, ele pode evoluir para uma fratura. Então, o processo inflamatório ele é progressivo. As fraturas elas podem ser simples e até fraturas de tratamento cirúrgico.
Nossa, pode parar até na mesa cirurgia, na mesa cirúrgica, dependendo do grau da fratura, do lugar onde ela está e da atividade do indivíduo. Agora, como tudo, né, ou talvez quase tudo, que pelo menos que eu aprendi nesses anos fazendo programas com médicos, um diagnóstico precoce tem um prognóstico muito melhor, não é? É fundamental nessas lesões crônicas, né, que a gente chama, que são lesões por esforços repetitivos, você enxergar a doença e quanto mais precoce o diagnóstico, mais rápido o tratamento correto, mais rápido você se livra da doença e mais rápido você retorna à atividade física. Então essa precocidade aqui, como em tudo em medicina, como você citou, aqui é fundamental. Uma coisa que a gente gosta de chamar a atenção é as pessoas não valorizam muito esse tipo de doença, porque as doenças agudas, as lesões agudas, as fraturas, os episódios de entorse, de luxação, eles chamam tanta atenção, são quadros graves, instantâneos, que a mídia também não valoriza esse tipo de lesão mais crônica. Que também acontece no atleta profissional, então. Sem dúvida, a maior incidência é naqueles que trabalham no limite entre saúde e doença que a atividade física está. Quanto mais intenso, de alta performance, alto rendimento for esse atleta, maior o risco de ele errar na dose e sair do lado da saúde e entrar para o lado da doença. Bom, eu vou querer saber muita coisa agora sobre tratamento, mas depois daquele intervalinho. Bom, super bacana quando a gente pode conversar com o autor na nossa dica de livro. Dr. Gerson Salvador, que veio direto do HU para cá só para falar para a gente sobre esse livro aqui, que é o gênio desse livro aqui, que é O Pior Médico do Mundo, que é o livro que ele escreveu e lançou no ano passado, né? Esse livro? 2014. 2014? Puxa, já faz tempo, né? Aí você veio aqui no comecinho de 2015, não foi isso? E a gente gravou um programa Só Saúde. Bom, e agora, olha o que ele me apronta, gente do céu. Traduziu o livro para o inglês. Como é que foi isso? Por que você traduziu esse livro para o inglês? Como você conseguiu? E o que você pretende com essa edição em inglês? Meu livro ele teve uma recepção que me surpreendeu positivamente. Tanto em relação aos estudantes de medicina. Um segundo grupo que interage bastante com o livro também são estudantes que pretendem cursar medicina. A partir desses próprios contatos via rede social, eu recebi algumas sugestões de fazer versão em outras línguas, tal, por conta de interesses de outros grupos de jovens que o próprio público do meu livro me apresentou e me sugeriu. Lançar o livro em inglês é uma possibilidade de conversar e dialogar com pessoas do mundo inteiro. Nossa língua portuguesa linda, nosso patrimônio, infelizmente ela não é conhecida por falantes não nativos, é muito pouco conhecida por falantes não nativos. Então a experiência de lançar o livro em inglês possibilitou dialogar com pessoas de diversas partes do mundo. Eu acho que é uma maneira da nossa mensagem poder chegar a mais pessoas e permitir interlocução com pessoas de culturas e de locais diferentes. Bom, o Dr. Ricardo Narras já nos disse que quanto mais precoce o diagnóstico das lesões, né, melhor é o prognóstico, o tratamento, mais fácil, tudo isso. Agora, doutor, como é o tratamento, por exemplo, de uma tendinite? Como que se trata isso? Veja, o ideal primeiro é não ter, né? Sim. Então a prevenção aí é fundamental e é fácil de ser prevenido. Uma vez instalada a doença, a literatura ela te apresenta um sem número de maneiras de tratar. Mas veja, você está tratando a doença depois que ela se instalou.
O que a gente não pode esquecer nunca é a causa dessa doença. E nesse caso especificamente, é o volume de treinamento que o indivíduo fez durante aquela semana. Então não adianta eu tratar a doença se eu não orientar esse indivíduo que vai voltar a praticar o esporte, porque ele vai ficar livre dessa doença, e voltando a praticar o esporte, ele não pode cometer o mesmo erro, senão ele vai ter a mesma doença em grau pior. Essa doença é sempre consequência de um erro, então? De uma a grande maioria errada. das vezes, elas são multifatoriais, né? Mas a grande maioria das vezes, na atividade física, está associada a um erro de intensidade, de duração ou de frequência. Algumas vezes, o segmento pode e deve ser imobilizado, depende do grau. Então, uma talinha, um protetor para aquela região funciona e funciona muito bem. Outras vezes a medicação ela tem que ser muito bem pensada entre um anti-inflamatório e um analgésico, e isso é um assunto muito mais para 10 vídeos que a gente poderia comentar, que realmente a literatura ela não é unânime em fazer isso. E a reabilitação fisioterápica é fundamental, e ela precede o retorno à atividade física regular. Então, balancear o jogo muscular, que é agonista, antagonista, dá condições normais para aquela articulação de mobilidade, as articulações em torno daquele tendão, daquele músculo que está acometido. Então, tudo isso faz parte do treinamento. E voltar para a atividade é sempre voltar para trás no seu treinamento, lembrar que a memória do movimento ela existe. O indivíduo sabe fazer aquilo, mas ele tem que diminuir muito o seu volume e progressivamente voltar aonde ele estava no ponto que ele parou pela doença. Isso se aplica também aos casos de traumas ósseos, por exemplo? Então, os traumas agudos se aplica também. É fundamental você dar o tempo necessário daquele tecido para que todos nós sabemos que se você corta a pele, você tem um tempo certo para a cicatrização, e você tem que reabilitar não só a doença com o osso, é um pouco mais complicado, porque você vai ter que reabilitar as articulações em torno dela, desse osso, principalmente se você agrediu com cirurgia ou com imobilização. Então, a articulação ela sente muito. E às vezes a doença se cura e a articulação demora para voltar a funcionar a contento. Bom, doutor, vou fazer uma pergunta difícil, tá? Se puder responder. Certamente pode, mas é bastante delicado, muito controversa. A gente está vendo aí pessoas que vão para a academia sem fazer os exames necessários, sem ter um médico presente, acabam às vezes morrendo numa academia, numa atividade física. A gente tem aqui no nosso portal, o Dr. Nabil Guraev, fazendo uma campanha danada para que seja obrigatória realmente a presença do médico nas academias. O que o senhor diz sobre isso? Veja, eu concordo com o Dr. Nabil. Somos colegas de sociedade, inclusive, e eu acho que tem um aspecto importante, não na presença do médico quanto um protetor da atividade, mas na presença do médico no início, quando ele vai quantificar e oferecer para o educador físico caminhos necessários para se preservar a saúde. O educador físico ele confunde muito, porque acha que às vezes a gente quer prescrever exercício, e no fundo não é isso. Na verdade não é isso, nem no fundo nem na superfície, porque a gente só orienta a quantidade, a gente alerta para algum tipo de exercício específico que deveria ser feito para uma deficiência ou uma deformidade que o indivíduo apresenta. Então, a personalização do exercício é feita pelo médico do esporte diante daquilo que ele conhece do seu paciente. E aí essas orientações vão para o educador físico, para o fisioterapeuta, ou seja, para aquele indivíduo que vai aviar a receita. Então, seria semelhante ao farmacêutico que pega a sua fórmula, a fórmula do médico, e avia a receita para o seu paciente. Então, eu gosto de fazer esse tipo de
comparação, e é a mesma coisa na atividade física. A academia, quanto mais de alto nível ela for, mais ela vai oferecer de segurança para o seu frequentador. Então é isso que a gente acha dentro da medicina do esporte. É isso que o Dr. Nabil e eu e todos os médicos do esporte defendemos. Muito obrigada, Dr. Narras. É um prazer estar com você novamente. Obrigado, eu que agradeço o convite e sempre que possível estaremos aqui.